Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal. Pessoal da TV São Tomé das Letras, é um prazer estar aqui com vocês, Joel, Karen. Pessoal que me ouve na YouTube, o Vital lá de Nova Iguaçu, todos eu saúdo. Todos os meus ouvintes, Ufologia Missioneira, obrigado também. Bom, eu vou falar de um assunto que é a continuidade do vídeo que eu fiz anteriormente, sobre as minhas pesquisas, os meus polls, né? Que a gente chama de poll, P-O-L-L em inglês, que são, na verdade, enquetes, né? A enquete ela não tem um valor de estatística oficial, porque a enquete ela é sempre feita informalmente entre amigos, né? Então, por exemplo, se eu chegar não fizer uma enquete, por exemplo, sobre um assunto e eu estou falando com os meus amigos, evidentemente existe uma distorção, né? Por exemplo, quem acredita em extraterrestre entre os meus amigos? 99,999 acreditam, mas na sociedade brasileira, de uma forma geral, não, né? Ou, por exemplo, quem gosta de roupa indiana, entendeu? Quer dizer, por exemplo, isso fica meio forçado se você faz entre os amigos que tem um certo grupo, uns certos costumes, né? Você escolhe seus amigos por afinidades. Mas eu fiz uma enquete, além da enquete que eu fiz, aquela sobre sua linhagem extraterrestre, eu também busquei algumas pesquisas internacionais, ou pesquisas de opinião sobre extraterrestres no mundo, né? Como os diversos países do mundo acreditam ou não acreditam em ET, em naves e coisas assim. E hoje a gente chegou a uns resultados surpreendentes, não tão surpreendentes porque a gente conhece as culturas dos países, mas assim, diferentes, às vezes inesperados. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, eu fui naquele programa da Fátima Bernardes na TV Globo, e ela falou, pôs lá numa hora do programa, que 38% dos brasileiros acreditavam em UFOs e ETs, né? O que é bem significativo. Se 38% é quase 40%, né? É mais que um terço dos brasileiros, é quase, mais um pouco vira metade, né? Quer dizer, não é que todos acreditam, mas uma parcela significativa acredita. Então, não dá para dizer, por exemplo, eu sou vegetariano, né? Quantos brasileiros são vegetarianos? Uma pesquisa falou que menos que 1%. Quer dizer, então, por exemplo, no Brasil eu tenho uma certa dificuldade, por exemplo, quando eu viajo para certos estados do Brasil, por exemplo, comida mineira, tem muito carne de porco, então eu tenho muito problema quando eu viajo para Minas, o que é frequente. Na Bahia, por exemplo, é tudo muito no peixe, eu não como peixe também, então fica complicado, entendeu? No sul é muito churrasco, entendeu? No interior de São Paulo, por exemplo, não existem muitos restaurantes vegetarianos em muitas cidades. Quando eu vou para Piracicaba, sim, tem um bom restaurante vegetariano que eu adoro, mas assim, não é todo lugar que tem. Mas então, por exemplo, na Holanda, por exemplo, onde eu morei, há 20 anos atrás, 5% da população se declarava vegetariana. Esses 4% de diferença fez com que, por exemplo, a lei fosse modificada, porque no Brasil não tem assim uma proteção ao vegetariano. Na Holanda tem, por exemplo, todo restaurante é obrigado a dizer que tem uma comida vegetariana, ou se não tem, avisar na porta. Porque o vegetariano não precisa nem passar na porta. Mas não existe, é ilegal na Holanda praticamente você não ter nada para oferecer para o vegetariano. Então tem lá, assim, opção vegetariana, por lei. Outra coisa que tem lá é, por exemplo, que o McDonald's tinha veg burger, tinha um hambúrguer vegetariano. Eles tentaram introduzir aqui no Brasil, né, para fazer tinha aquele Shrek, tinha aquele sanduíche Shrek, que era para criança, que era um veg burger, que era verdinho o sanduíche, né? Mas, assim, algumas pessoas mais radicais, assim, que são anticonsumo, boicotavam o McDonald's. Então, por causa disso, o sanduíche não pegou.
Eu acho um erro isso, eu acho que a gente deveria ficar feliz que uma empresa, tudo bem, comercial, maciça, massificante, mas que dê um passo no rumo do vegetarianismo. Eu ia lá e comprava sem problema, a minha cabeça é outra. E na Europa era muito comum os vegetarianos comerem no McDonald's porque tinha o Veg Burger. Eu toda semana passava e comia, não tinha nenhum problema com isso. Então 4% ou 3% de população é muita população. A gente não pode falar que 3% é uma minoria, entendeu? Por exemplo, 40% dos brasileiros acreditam em UFO, é muito brasileiro. 100 milhões de brasileiros, né? Então, aqui eu vou mostrar os resultados das pesquisas. Vamos ver o que deu aqui, né? Por exemplo, o Brasil, 38% dos brasileiros acreditam em UFO e extraterrestres. E, em comparação com a Índia e a China, eu diria a Índia, não a China, né? A China, eu não sei porque puseram a Índia e a China. Nas pesquisas Índia e China juntos, mas a Índia é muito diferente da China. 40% dos hindus acreditam, dos hindus e dos chineses acreditam. Acho que se você colocasse Índia só, ia para uns 80%, entendeu? E se você colocasse só a China, ia para uns 20%, né? Estados Unidos é o país que mais acredita em extraterrestre. 67%, praticamente 70%, praticamente 2/3 aliás, 2/3 exatos dos americanos acreditam em UFOs e extraterrestres. Então, assim, as pessoas não podem negar a origem americana da ufologia, né? Por antipatia aos Estados Unidos, muita gente fala assim, é uma coisa americanizada, ufologia de americano. A ufologia é de americano, inclusive é espiritual. Inclusive o Astar Sharon, que foi pelo George Van Tassel, que ele morava lá em Giant Rock. Então a gente não pode achar que não foi na Europa, não foi no Oriente, não foi no Brasil que a ufologia surgiu. Nem na África, da qual a gente não tem a menor informação. A pesquisa não se estendeu à questão africana, a gente não sabe quantas pessoas na África ou no mundo islâmico acreditam em UFO, porque são regiões mais difíceis, né? Então é meio difícil dizer, porque no mundo islâmico é complicado fazer pesquisa e na África mais ainda pelas circunstâncias difíceis dos países, né? Então, assim, eu consegui só em alguns lugares do mundo, por exemplo, os Estados Unidos como absoluto campeão, 67% contra 38% do Brasil, quer dizer praticamente o dobro dos americanos acreditam em UFO, é muito forte. Tanto que nos Estados Unidos é muito rentável ser ufólogo, né? Nos Estados Unidos você tem congressos, tem pessoas como David Jacobs, entendeu? Whitley Strieber e tal, que vivem disso mesmo, entendeu? São autores aplaudidos, são pagos e tal. Aqui a gente faz meio que na fé, né? Pela paixão da coisa. Lá não, lá é uma coisa realmente que realmente dá dinheiro. Lançar um livro de ufologia, encontra editora, que é super difícil encontrar editora, né? Uma ou duas editoras edita com base em conceitos, sabe lá quais, entendeu? Né? Eu tenho experiência própria disso. Então assim, não é, aqui tudo é sempre mais difícil, né, do que lá. Depois, por exemplo, uma coisa curiosíssima é que a Europa, né, é um vexame em ufologia. 12% só dos europeus acreditam em UFO, dos europeus na Europa continental, que vai da Espanha até a Rússia, né? Então, numa média, existem lugares que acreditam mais que outros, uns 15, uns 11, uns 10, uns 17, mas não chega, nenhum país europeu bateu 20% de crença em ufologia. Quer dizer, o europeu ele é muito cético, ele é muito aqui e agora, ele é muito matéria mesmo. Então, o europeu ele não tem interesse por esse assunto. O clima não favorece. Quando eu morei na Holanda, muita gente me pergunta quando eu morei na Holanda se eu fiz vigília ufológica. Não dava para fazer, porque assim era frio demais e os territórios e assim você não consegue. Eu não tinha carro, né? E assim as pessoas nas fazendas são muito desconfiadas, porque as fazendas são todas controladas
e monitoradas, e você não tem muito onde parar, entendeu? Mesmo no verão, por exemplo, anoitece muito tarde, por exemplo, no caso da Holanda, amanhece muito cedo, no inverno é gelado demais. O único jeito de você fazer uma vigília ufológica num país, como eu sei que na Finlândia se faz, na Noruega se faz, é você ficar dentro de uma casa de vidro, construir você tem uma fazenda, um sítio, e construir uma torre de vidro, uma sala de vidro, né, uma estufa, e ficar lá dentro, porque, pelo amor de Deus, né, você não fica nem 15 minutos de fora dentro de um carro com teto solar, entendeu? Porque não dá. Mas assim, de uma forma em geral é muito raro. Eu tenho uma amiga que mora na Noruega que faz dentro de uma sala, sala que tem janelões, e dá para uma bela montanha e tal, aí tudo bem numa área rural. Porque é o único jeito, indoors, é uma vigília de luxo, você tomando seu chazinho lá, que não tem a menor condição. Depois você tem, por exemplo, uma coisa que é muito curiosa, que é uma exceção, que é a Inglaterra. A Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, o Reino Unido. No Reino Unido, 52% das pessoas acreditam em UFO, mais do que no Brasil. Por quê? Talvez porque a ligação com os Estados Unidos. Assim como o rock and roll americano e inglês está sempre dialogando, né? Você tem rock americano, você tem rock inglês, você tem música americana, você tem música inglesa, você tem... os Estados Unidos e a Inglaterra ainda são muito ligados, né? Muito mais até do que o Brasil e Portugal. Aliás, muito mais do que o Brasil e Portugal. E então a gente tem uma quantidade muito grande de países, de pessoas lá na Inglaterra que ficaram influenciadas pela ufologia americana. Se a gente fizer uma comparação, né? Por exemplo, quantas pessoas na Inglaterra acreditam em Deus? Tem religião, acreditam em Deus, né? Ou acreditam em Deus, né? Nem tem uma religião. Quantas pessoas acreditam em Deus? 43% acreditavam em Deus. Mas 52% acreditam em UFO. Mais gente acredita em UFO do que em Deus, lá na Inglaterra. Se você pegar o caso do Brasil, é o contrário. 38% dos brasileiros acreditam em UFO, ou ET, mas 84% dos brasileiros são crentes em Deus. Quer dizer, isso vai ser católico, evangélico, espírita, umbandista. Você só não acredita em Deus se você disser que você é ateu, que você não tem religião. Então, só 16% dos brasileiros falaram que não tinham nenhuma religião, nenhum interesse em Deus, né, ou nenhuma fé em Deus. Foi é um dos países que mais acredita em Deus no mundo. 84, acho que é o terceiro lugar mais alto. Parece que o primeiro é um país muçulmano que mais acredita em Deus. Porque os muçulmanos... Aí como você, por exemplo, como os muçulmanos são é uma religião totalitária, que não aceita outras, então seja 100% acredita em Deus. Mas aí é por causa da imposição religiosa. No Brasil, como existe uma democracia, uma liberdade religiosa até esse ponto, as pessoas podem se dar o luxo de dizer que não acreditam em Deus. Então, 16% dos brasileiros falaram que não acreditam. Então, por exemplo, tem mais de 2 para 1 de quem acredita em Deus com relação a acreditar em ET. Na Europa continental, por exemplo, 39% das pessoas ainda acreditam em Deus. Quer dizer, não é tão ateia assim como se fala, né? Quer dizer, 40% das pessoas ainda segue alguma religião, ainda respeita o catolicismo, o protestantismo, a igreja batista, presbiteriana, sei lá, que eles pertencem, calvinista, ou sei lá, qualquer religião que a pessoa tenha lá. Então, assim, por exemplo, se você para cada 3 pessoas que acreditam em Deus na Europa, né, uma acredita em ET. Quer dizer, bem grande a proporção. Assim, eles não acreditam muito em nada, entendeu? Mas assim, acredita ainda respeita mais a figura de Deus do que a coisa do ET. E nos Estados Unidos, né, é curiosíssimo, o número de pessoas que acreditam em ET e Deus é o mesmo. 70% acreditam em Deus, 67% acreditam em ET.
Quer dizer, os americanos acreditam, né, bastante coisa. Quer dizer, bastante quase igual o valor de pessoas que acreditam em Deus e de pessoas que acreditam em ET. No Brasil, por exemplo, seria o contrário. Você vai encontrar, vamos supor, de 10 pessoas, 9 acreditam em Deus e 4 acreditam em ET. Quer dizer, a proporção de pessoas que acreditam em Deus é o dobro das pessoas que acreditam em ET. E é interessantíssimo, por exemplo, no caso, quem acredita em Deus, a Índia e China faz uma diferença brutal, porque a China é um país comunista, só 26% tiveram ousadia de dizer que acreditam em Deus, né? Quer dizer, muito menos do que gente que acredita em UFO e ET, 40% dos chineses acreditam em ET, mas só 1/4 da população diz acreditar em algum Deus. Mas aí também a gente tem que ver as condições políticas do país, ser um país comunista, onde isso não é estimulado, né? E na Índia, 60% acreditam em Deus, né? Quer dizer, também precisa perguntar como é que foi perguntado isso, né? Se é Deus único ou se, no caso dos hindus, que eles acreditam em Brahman, mas dividido em várias divindades, né? Talvez eles entenderam mal, que talvez se você pergunta se acredita num Deus único. Aí, então, talvez os hindus dessem uma resposta inferior. Eu acredito que na Índia 90% das pessoas acreditam em Deus. É difícil imaginar um hindu ateu, né? Alguém que não é... A Índia, a religião é tão forte, né? Como o Brasil, né? 80, 90% das pessoas acreditam nos seus deuses hindus, né? E que, em última essência, eles falam que é monoteísmo porque Brahman é de Brahman que emana tudo. Então, na verdade, não é um politeísmo real. Porque, por exemplo, os gregos tinham realmente um politeísmo, né? Cada deus tinha um atributo, enquanto que os hindus acreditam que Deus original é Brahman e todos os outros são manifestações deste. Então, talvez eles tenham entendido mal, porque eu acho que é mais do que 56%. Essas pesquisas, às vezes, têm uns furinhos, né? Mas é muito curioso como, por exemplo, os países que mais acreditam em UFO acabam sendo os Estados Unidos, em segunda a Inglaterra e o Brasil bem alto, Índia, China e Brasil bem alto na história. Da África a gente não tem notícias, do mundo árabe a gente não tem notícias, não sabe, né? E a proporção de quantas pessoas acreditam em Deus com relação a quantas pessoas acreditam em ET. Nesse caso, por exemplo, o Brasil, muito mais gente acredita em Deus. Na Inglaterra é mais ou menos a mesma coisa. Nos Estados Unidos é mais ou menos a mesma coisa, a quantidade de pessoas. E na Índia e na China é maior o número de pessoas que acreditam em ET, entendeu? É muito interessante essas proporções, né? É só para coincidir, por exemplo, porque as pessoas também acreditam em UFOs, então não fala assim, nem todo mundo acredita em UFO. Fala assim, quando que nós vamos poder convencer todas as pessoas? Nunca. Porque nem Deus conseguiu convencer todo mundo. Nem todo mundo está convencido da existência de Deus, quanto mais de ET, né? Então as pessoas falam assim, poxa, mas será, né? Quando que nós vamos convencer as pessoas caretas de que de que UFO existe? Eu falei assim, não conseguiram convencer nem de que Deus existe, que é uma coisa muito mais, talvez, fácil, né? Todos os milênios de religião e tudo não serviram para convencer todo mundo. Ninguém tem unanimidade, né? Ninguém convence todo mundo de alguma coisa. Tudo é para o seu público, para o seu nicho. Então relaxa, não precisa ficar preocupado se fulano os outros não acreditam. O que interessa é que você e o seu grupo acreditem e está bem, né? É isso aí, é uma pesquisa curiosa que eu queria passar para vocês. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê. Espero que vocês tenham gostado.